Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar acompanhando, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar o pequeno sino de notificação para que o YouTube te avise toda vez que eu postar. Mas, de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre o caso resolvido de Kathy Marlowe, uma jovem que foi assassinada em um ataque violento e frenético. A incrível ética de trabalho e dedicação de Kathy à sua carreira acabariam custando sua vida, pois ela foi morta enquanto simplesmente realizava algumas tarefas no trabalho em seu dia de folga. Então, para o caso de hoje, estamos voltando ao ano de 2007 no distrito de Vauxhall, que fica no sul de Londres, na Inglaterra, e esta é Catherine Marlowe, ou Kathy, como era conhecida por amigos e família. Ela era uma mulher de 28 anos que, na época deste caso, estava morando em Londres. No entanto, Kathy era originalmente de um lugar chamado Hawke's Bay, que fica na Nova Zelândia. Ela nasceu para os pais Bernard e Claire Marlowe, e Kathy era a mais nova de 3 irmãos. Ela tinha um irmão mais velho chamado Brendan e uma irmã mais velha chamada Debbie. Kathy foi descrita como sendo simplesmente a vida e a alma da festa. Ela era muito divertida para estar por perto, tinha um ótimo senso de humor, era doce e era apenas uma jovem alegre e borbulhante. Ela sempre se saiu bem na escola enquanto crescia, era muito inteligente e também muito sociável. Kathy sempre teve muitos amigos. No ano de 1995, Kathy começou a trabalhar e acredito que ela trabalhou em alguns escritórios diferentes. Ela fazia esses tipos de trabalhos de escritório durante o dia e, à noite, para ganhar algum dinheiro extra, Kathy trabalhava em bares e pubs e ela realmente gostava desses trabalhos. Ela gostava das pessoas com quem trabalhava e as pessoas com quem trabalhava realmente gostavam dela. No entanto, Kathy sabia que isso não era algo que ela queria fazer para sempre, e por isso decidiu voltar à escola para estudar contabilidade e logo obteve um diploma em estudos de negócios. E após isso, em 2001, ela começou a trabalhar em uma empresa de contabilidade na Nova Zelândia e, mais uma vez, era muito querida entre seus colegas. Ninguém nunca teve uma palavra ruim para dizer sobre Kathy Marlowe. Ela era um verdadeiro ativo para a empresa. No entanto, Kathy queria mais da sua vida. Ela era uma pessoa muito determinada e ambiciosa e adorava novos desafios e aventuras, e um de seus principais objetivos na vida era ver o mundo. Ela queria viajar e então, alguns anos antes deste caso acontecer, em 2004, ela decidiu se arriscar e se mudar para Londres, na Inglaterra, porque queria usar Londres como uma espécie de base para explorar e viajar pela Europa. E Kathy logo se adaptou à vida em Londres. Ela morava com um amigo em, acredito, um apartamento em Vauxhall. E, eventualmente, ela começou um novo trabalho em uma empresa de pesquisa de mercado chamada Research Now, no sul de Londres. E lá, ela trabalhava como gerente financeira e Kathy realmente gostava de trabalhar para a Research Now. Ela realmente gostava do seu papel no trabalho. Se dava bem com os colegas e seu chefe lhe concedia muita liberdade para fazer o que ela veio a Londres fazer, viajar. Enquanto trabalhava lá, ela visitou muitos lugares diferentes, incluindo Roma, Paris, Mykonos, Budapeste, e então em janeiro de 2007 ela decidiu fazer outra viagem. Kathy havia trabalhado horas extras e havia guardado todas as suas folgas para ir ao Egito por 2 semanas, e pelo que eu posso reunir, esta foi uma viagem realmente adorável. Ela aproveitou seu tempo no Egito e voltou para Londres no dia 12 de janeiro de 2007. Agora, Kathy Marlowe era uma trabalhadora muito esforçada e aparentemente essa viagem ao Egito a fez ficar um pouco atrasada no trabalho. E eu acho que a Kathy realmente não gostou disso. Ela não gostava de estar atrasada no trabalho porque era workaholic. E então, no dia seguinte ao seu retorno a Londres, no dia 13 de janeiro, ela decidiu ir ao escritório de pesquisa na South Lambeth Road para adiantar algum trabalho.
Esse dia em particular era um sábado, e então ninguém mais estaria no prédio do escritório naquele dia, porque, claro, a maioria das pessoas, a maioria dos trabalhadores de escritório, trabalha de segunda a sexta, e Kathy normalmente também. Então Kathy se preparou e disse a seus amigos e família que iria trabalhar por algumas horas, e ela deixou sua casa por volta das 9 da manhã para fazer a curta caminhada até o trabalho, mas essa seria a última vez que eles ouviriam falar de Kathy novamente. No caminho, Kathy parou em uma cafeteria que ficava bem perto do seu trabalho e pegou uma bebida, e então continuou caminhando em direção ao prédio do escritório. Ela chegou bem ao escritório e passou a manhã apenas fazendo seu trabalho, e então, mais tarde naquele dia, às 1:30 da tarde, ela ligou para sua colega de quarto e amiga chamada Rachel. Ela disse a Rachel durante essa ligação que estava quase terminando o trabalho, e as duas concordaram em se encontrar na mesma cafeteria que Kathy havia ido naquela manhã para tomar um café em aproximadamente 15 minutos. Então Rachel foi à cafeteria e esperou por Kathy, mas Kathy nunca apareceu, e então Rachel começou a tentar ligar para Kathy. Talvez ela estivesse pensando que Kathy tinha apenas se atrasado, ou talvez Kathy tivesse decidido ficar no escritório por um pouco mais de tempo, mas Kathy simplesmente não atendia o telefone. Então, imediatamente, Rachel começou a se preocupar um pouco, porque isso realmente não era típico da Kathy. Ela era muito organizada e raramente faltava a compromissos, e se fosse faltar a um compromisso, sempre avisava a pessoa com quem iria se encontrar. Então, apenas algumas horas depois, Rachel e alguns outros amigos de Kathy decidiram entrar em contato com a polícia e denunciar o desaparecimento de Kathy. No entanto, a polícia não tomou nenhuma ação, porque, claro, Kathy era uma adulta, ela era uma mulher de 28 anos e só estava desaparecida há algumas horas, então eles não estavam muito preocupados com isso. Mas Rachel conhecia Kathy, ela sabia que isso era muito fora do comum para ela e tinha a sensação de que algo estava errado. Algo havia acontecido com sua amiga e então, após algumas horas, Rachel entrou em contato com um dos colegas de trabalho de Kathy na Research Now, cujo nome era Simon Edwards. Rachel contou a Simon o que havia acontecido e que estava realmente preocupada com Kathy, e perguntou a Simon se ele poderia encontrá-la em o prédio de escritórios onde Kathy trabalhava, porque esse era o último lugar onde Kathy estava quando falou com Rachel ao telefone, e como eu disse, Simon também trabalhava lá, então ele tinha uma chave para entrar no prédio. Simon e Rachel se encontraram no prédio do escritório às 9 da noite daquele dia e, assim que entraram no prédio, foram direto para o terceiro andar onde ficava a mesa de Kathy, mas não havia sinal dela, e então os dois começaram a andar pelo resto do prédio tentando encontrar Kathy e... Eventualmente, quando voltaram ao térreo, avistaram o que parecia ser sangue no chão, e esse sangue parecia estar em um rastro, havia um rastro de sangue no chão, e pensando que os dois poderiam estar em perigo, Simon disse a Rachel para ficar para trás enquanto ele seguia esse rastro de sangue por um corredor para ver onde levava, e logo depois... Simon começou a gritar por Rachel porque esse rastro de sangue levou a um corpo morto, o corpo morto de Kathy Marlowe. Então, os dois imediatamente contataram a polícia e quando os policiais chegaram, eles levaram os oficiais até onde estava o corpo de Kathy. O corpo de Kathy estava, na verdade, no chão de um box de chuveiro que às vezes era usado por funcionários que tinham caminhado ou pedalado para o trabalho, não era realmente usado com frequência. Mas sim, o corpo dela estava no chão deste box de chuveiro e tinha sido coberto com o próprio casaco dela, e era imediatamente óbvio que o que quer que tivesse acontecido ali não foi um acidente. Kathy Marlowe havia sido brutalmente assassinada. Havia sangue por toda parte, em toda a cena, nas paredes, no chão, por todo o corpo de Kathy, e logo foi determinado que a maior parte desse sangue veio de uma lesão ou lesões que Kathy sofreu na cabeça. Ela havia sido severamente espancada na cabeça com algum tipo de objeto pesado que a polícia acredita que provavelmente era um martelo de algum tipo.
No entanto, essa arma nunca foi encontrada na cena, então o assassino claramente a levou consigo e acredito que nunca foi recuperada até hoje. De qualquer forma, Cat foi espancada na cabeça com esse objeto e isso obviamente a fez sangrar muito. No entanto, essa não foi realmente a causa da morte de Cat Marlowe. A causa oficial da morte dela foi estrangulamento e ela foi estrangulada com o próprio lenço que estava usando naquele dia, que era um presente de sua mãe Claire. E falando de sua mãe Claire, ela estava muito doente na época em que este caso ocorreu. Ela tinha câncer e era terminal. Infelizmente, apenas alguns meses após Kathy ser assassinada, Claire também faleceu, o que é simplesmente muito triste para a família Marlowe, pois eles perderam 2 membros da família em um espaço de tempo tão curto, de maneiras tão horríveis. Terrível, eu nem consigo imaginar a dor que eles devem ter passado, mas de qualquer forma, voltando ao caso, como eu disse, Kathy foi estrangulada até a morte com seu próprio lenço, e este lenço ainda estava enrolado em seu pescoço quando seu corpo foi encontrado. Ela também sofreu um trauma contundente na cabeça e ao redor do corpo. A polícia notou que havia muitos lenços encharcados de sangue e também havia um forte cheiro de produtos de limpeza, indicando que quem quer que tenha feito isso realmente tentou limpar a cena depois, mas não fez um bom trabalho. Parecia que eles simplesmente desistiram da limpeza no meio do caminho. Kathy também tinha muitas lesões de autodefesa. Ela tinha alguns cortes nas mãos e um osso da mão também estava fraturado, o que sugeriu à polícia que em algum momento ela colocou a mão sobre a cabeça para se proteger. Ficou claro com essas lesões que ela realmente tentou lutar contra seu assassino. Ela realmente tentou lutar pela sua vida naquele dia. Então a polícia começou a tentar juntar exatamente o que havia acontecido aqui e trouxeram inúmeras equipes forenses para procurar evidências e examinar a cena do crime. E quando digo examinar a cena do crime, não me refiro apenas à área no prédio de escritórios onde Kathy foi encontrada, quero dizer o inteiro. Prédio de 3 andares. Sim, o corpo de Kathy foi encontrado no térreo, no chuveiro, mas eles ainda não sabiam onde o ataque havia começado e se o assassino ou assassinos estiveram em algum outro lugar no prédio. Então isso iria ser um trabalho muito duro e todo o prédio tinha que ser preservado. Por 3 meses, ninguém foi autorizado a entrar nessa propriedade, exceto, obviamente, detetives e equipes forenses. E após examinar a cena, eles conseguiram determinar que este ataque não começou na área do chuveiro, onde o corpo de Kathy foi descoberto. Como mencionei anteriormente, havia um rastro de sangue levando ao corpo de Kathy, mas o sangue começou na área de recepção do prédio, indicando que foi lá que o ataque começou. Os investigadores também encontraram uma impressão digital parcial, acredito que em sangue na área de recepção, e também havia danos a da parede, né? E isso sugeriu à polícia que houve uma luta violenta entre Kathy e seu assassino e que em algum momento ela foi empurrada contra essa parede, ou talvez o próprio assassino tenha sido empurrado contra a parede e causado esse dano, porque sabemos que Kathy reagiu. Agora, especialistas em padrões de sangue foram chamados pela polícia para, obviamente, avaliar os padrões no rastro de sangue e na área de recepção onde esse ataque começou. Eles conseguiram determinar que esse sangue era respingos de sangue e que esses respingos de sangue vieram ou da arma que foi usada para bater na cabeça de Kathy, ou os respingos vieram do cabelo de Kathy encharcado de sangue quando ela se movia. Seguindo a partir da área de recepção, os cientistas notaram que o padrão no sangue muda. Já não eram mais respingos de sangue. A maior parte do sangue agora estava apenas no chão e eles podiam dizer que a partir deste ponto a vítima Kathy havia sido arrastada pelo chão, pois havia marcas de arrasto no sangue. E eles acreditam que, neste ponto, quando ela foi arrastada pelo chão, ela estava ou inconsciente ou apenas semiconsciente. Ela já não conseguia mais se defender.
Então ela foi arrastada para a área do chuveiro e foi abandonada lá, e em algum momento, durante todo esse tormento, ela foi estrangulada até a morte com o lenço. E como eu disse anteriormente, após o ataque, uma tentativa foi feita para limpar a cena, limpar o sangue. Mas o assassino logo desistiu disso, e os detetives pensam que isso foi porque o assassino se assustou com algo e então decidiu apenas sair, ou percebeu que limpar tudo ia demorar um tempo e pensou que seria melhor sair daquele prédio antes que alguém os encontrasse. Além de juntar o ataque e os eventos daquele dia, a perícia também começou a procurar por quaisquer vestígios do DNA do assassino no prédio do escritório e no corpo de Cat, e enquanto faziam isso, os detetives começaram a conversar mais com as duas pessoas que encontraram o corpo de Kathy. Sua amiga e colega de quarto Rachel e seu colega de trabalho Simon, e Rachel estava muito disposta a ajudar na investigação, e ela contou à polícia tudo o que sabia sobre os movimentos de Kathy no dia em que ela foi morta, para que eles pudessem montar uma linha do tempo dos eventos. A polícia também perguntou a Rachel se ela conseguia pensar em alguém que poderia querer fazer isso com Kathy. Ela tinha algum inimigo, mas Rachel não conseguia pensar em uma única pessoa. Não havia ninguém na vida de Cat que desejasse sua morte. Como eu disse, os detetives também falaram com Simon, que trabalhava com Kathy na Research Now, e ele conseguiu confirmar a versão dos eventos de Rachel, e também não conseguia pensar em alguém que quisesse causar mal a Kathy. Ele disse que Kathy era uma pessoa muito querida. Agora Simon realmente se tornou uma pessoa de interesse nesta investigação, porque ele mesmo estava completamente coberto com o sangue de Kathy. Claro que isso faz sentido, porque ele foi quem a encontrou, e se você se lembra de mais cedo no vídeo, quando ele e Rachel descobriram o rastro de sangue, ele disse a Rachel para ficar atrás e ele iria segui-lo. Então ele encontrou o corpo de Kathy primeiro. E imagino que ele estava tocando o corpo de Kathy para tentar encontrar um pulso ou qualquer sinal de que ela ainda estava viva. Então faz sentido que o sangue dela esteja nele. Mas os detetives começaram a se perguntar se talvez Simon tivesse algum envolvimento nisso. Talvez ele fosse o assassino de Kathy e estivesse preocupado que seu DNA fosse descoberto no corpo dela. Então ele disse a Rachel para ficar atrás para que ele pudesse encontrar o corpo, e então, quando os cientistas eventualmente encontrassem vestígios de seu DNA, haveria uma explicação razoável por trás disso, se você entende o que eu quero dizer. Pode parecer bastante improvável, mas para ser honesta, neste ponto da investigação, os detetives realmente não tinham muito com o que trabalhar. Eles realmente não tinham nenhuma outra teoria, então começaram a investigar essa teoria de que Simon era o assassino. Então Simon foi levado para interrogatório e amostras de seu DNA foram coletadas. Porém, ele acabou sendo totalmente descartado da investigação. A polícia não acreditava que ele fosse o assassino de Kathy. Enquanto tudo isso acontecia, os cientistas forenses ainda estavam examinando a cena do crime, o prédio de escritórios inteiro. E enquanto faziam isso, eles estavam usando uma substância chamada luminol, que é frequentemente usada por forenses para detectar pequenas quantidades de sangue. E através do uso de luminol, eles descobriram sangue não apenas no térreo do prédio onde o assassinato aconteceu, eles também encontraram vestígios de sangue no elevador do prédio e em todos os 3 andares. Em particular, havia bastante sangue bem no último andar, embaixo de uma mesa. Mas como tinha chegado lá, porque os investigadores acreditam que esse ataque começou e terminou no térreo, começou pela área de recepção e, como sabemos, terminou com o corpo da Kathy sendo arrastado e jogado no chuveiro. Então, por que havia sangue no andar de cima? Bem, a explicação óbvia é que o assassino deve ter subido as escadas depois de matar Kathy. Eles estariam absolutamente cobertos de sangue após o ataque.
Então isso explica por que havia sangue nos andares superiores e no elevador, mas por que eles subiram as escadas após a descoberta desse sangue? Os detetives começaram a falar com o diretor administrativo do prédio do escritório e perguntaram a ele se algo nos andares superiores parecia um pouco diferente ou fora do lugar. Ou se algo havia sido roubado, e ele disse que sim. Ele disse que parecia que 6 laptops haviam desaparecido, e então imediatamente a polícia percebeu que esse era o motivo do ataque. Foi um roubo. Quem quer que tenha matado Kathy provavelmente veio ao prédio para roubar laptops. Como sabemos, esse assassinato aconteceu em um sábado, então o assassino não esperaria que Kathy estivesse no escritório, porque normalmente ninguém trabalha lá durante o fim de semana. Então, acredita-se que o assassino veio ao escritório para roubar os laptops, Kathy o confrontou e então eles a mataram e depois apenas subiram as escadas e fizeram o que foram lá fazer, roubar o lugar, o que é tão arrepiante. A ideia de que alguém poderia assassinar brutalmente uma jovem de maneira tão cruel e depois simplesmente subir calmamente as escadas, roubar laptops e ir embora. Então, essa era agora a teoria acreditada pela polícia. Eles acreditavam que o assassino foi ao prédio do escritório naquele dia para roubar esses itens caros e que Kathy simplesmente entrou em seu caminho, então eles a mataram. Mas a única coisa que eles não conseguiam entender nesse ponto era como o assassino havia entrado no prédio, pois não havia sinais de arrombamento, não havia sinais de entrada forçada, então parece que o perpetrador de alguma forma deve ter tido sua própria chave. Eu não acho que Kathy teria deixado eles entrarem no prédio porque eles não poderiam saber que Kathy estaria no escritório naquele dia, então eles devem ter tido acesso a uma chave de alguma forma. Eu também queria mencionar rapidamente que o próprio prédio do escritório, infelizmente, não tinha nenhuma câmera de segurança. No entanto, os detetives começaram a olhar as imagens das câmeras que estavam ao redor da área do prédio do escritório para ver se podiam ver algo, ver a Kathy. Obviamente, a polícia já sabia dos movimentos da Cat na manhã do dia em que ela foi assassinada, porque sua colega de quarto, Rachel, conseguiu contar isso a eles, mas eles só queriam verificar as câmeras para ver se talvez alguém estivesse seguindo Kathy naquele dia. Talvez eles a tenham seguido até o prédio. Acredito que a caminhada entre a casa da Cat e o prédio do escritório durava cerca de 10 minutos. Então a polícia puxou as imagens de todas as câmeras de circuito fechado de televisão ao longo do trajeto da Kathy e por volta das 9 da manhã eles avistaram Kathy do lado de fora da cafeteria onde ela parou para comprar uma bebida naquela manhã antes de ir para o trabalho. Eles não notaram nada particularmente suspeito nas imagens. Como eles não notaram ninguém seguindo Cat, mas eles notaram que ela estava carregando uma bolsa de mão. Agora, essa bolsa de mão não foi encontrada em lugar nenhum no escritório, então parecia que o assassino a havia levado consigo. Eles também haviam roubado a bolsa de mão da Cat. Então, um apelo foi lançado pela polícia para tentar encontrar a bolsa de mão de Kathy Marlowe, porque é provável que, se o assassino a tivesse levado e depois descartado, haveria vestígios de seu DNA nela. E não demora muito para os detetives receberem uma pista em relação a essa bolsa desaparecida. Agora, dentro da bolsa de Kathy, obviamente estava sua carteira com seu dinheiro e seus cartões de crédito. E pouco tempo depois do assassinato, a polícia foi contatada pelo banco de Kathy e informada que alguém havia recentemente tentado usar o cartão bancário de Kathy para sacar dinheiro em um caixa eletrônico. Felizmente, uma imagem da pessoa tentando usar este cartão bancário foi capturada e a polícia conseguiu identificar essa pessoa como um homem chamado Daniel Kennedy, que na verdade deveria comparecer ao tribunal naquela mesma manhã por outro crime. Então, apenas alguns dias após o assassinato de Kathy, no dia 17 de janeiro, Daniel Kennedy foi preso por tentar usar o cartão de Kathy e ele imediatamente se tornou um suspeito nesta investigação de assassinato. Agora, Daniel havia cometido vários crimes diferentes relacionados a roubo antes, então ele definitivamente era capaz de roubar o prédio do escritório e roubar os laptops que estavam faltando.
No entanto, não havia nenhuma indicação em seu histórico criminal de que ele era uma pessoa violenta. Ele nunca havia sido preso por nenhum crime violento. Então ele seria capaz de cometer um assassinato? Daniel foi interrogado sobre o assassinato de Kathy Marlowe. No entanto, ele negou ser o responsável. Ele insistia que não era o assassino, mas admitiu que pegou a bolsa. Ele disse que por volta das 3 da tarde, no dia em que Kathy foi morta, ou seja, no dia 13 de janeiro de 2007, ele e sua namorada estavam apenas caminhando por uma rua chamada Vauxhall Street, quando encontraram a bolsa no chão. Então eles pegaram essa bolsa e começaram a vasculhá-la e Daniel, sendo o ladrãozinho que era, decidiu ir a um caixa eletrônico e tentar sacar algum dinheiro usando o cartão da Cat, mas não funcionou. Ele não conseguiu sacar dinheiro e então simplesmente jogou a bolsa em uma lixeira fora de sua casa, e essa bolsa foi encontrada mais tarde pela polícia e continha o telefone da Cat, seus cartões e alguns outros itens. Daniel afirmou que não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem era Kathy Marlowe e não tinha ideia de que havia roubado a bolsa de uma vítima de assassinato, e essa era a história dele. Era tudo o que ele podia contar à polícia. E depois de investigar mais essa pista, os detetives acreditaram nele, sua namorada conseguiu confirmar sua história e a polícia também conseguiu identificar Daniel e sua namorada nas câmeras de segurança encontrando a bolsa no chão. Então ele estava dizendo a verdade. No entanto, infelizmente, a polícia não conseguiu identificar quem havia deixado a bolsa lá nas filmagens. Então, agora que outro suspeito foi inocentado, a polícia meio que voltou ao ponto de partida. Eles realmente não tinham outros suspeitos neste ponto da investigação. E depois disso, a polícia decidiu investigar todas as pessoas que trabalhavam naquele prédio de escritórios. Então, eles investigaram todos os outros funcionários da Research Now e também todos os que trabalhavam no prédio, porque não era apenas um prédio da Research Now, outras empresas também trabalhavam lá. A polícia colheu depoimentos de todos os funcionários, bem como suas amostras de DNA, para testar contra as amostras de DNA do assassino. Que a polícia estava esperançosa de que os cientistas forenses seriam capazes de encontrar e, eventualmente, eles realmente encontraram o DNA do assassino. Como sabemos, Kathy realmente tentou lutar contra seu agressor, ela tentou o máximo que pôde para se defender e, ao fazer isso, conseguiu obter um pouco do DNA do assassino embaixo de suas unhas. Vestígios do sangue do assassino estavam embaixo de suas unhas e ela também conseguiu arrancar alguns cabelos do assassino durante a luta. E o DNA do cabelo correspondia ao sangue embaixo das unhas dela, então eles sabiam que era da mesma pessoa. Era o DNA do assassino. Então esses vestígios de DNA lhe foram inseridos no banco de dados de DNA. E imediatamente uma correspondência foi sinalizada. O DNA que os detetives tinham do assassino de Kathy Marlowe correspondia a um homem chamado Matthew Fagan. Matthew Fagan era. Eu tinha cerca de 32 anos quando este caso aconteceu. E ele, como Kathy, também não era originalmente de Londres. Ele era, na verdade, da América, mas neste ponto, em 2007, ele estava morando em Londres e ele tinha vivido em Londres. Desde cerca do ano 2000, o DNA de Matthew estava no banco de dados porque ele já havia sido preso antes, por estar bêbado e desordeiro, e quando a polícia investigou essa pista, ao investigarem Matthew Fagan, eles descobriram algo muito interessante sobre ele. Ele realmente costumava trabalhar com Kathy Marlowe na Research Now, ele era o gerente de produção web deles. No entanto, ele foi demitido desse cargo cerca de 9 meses antes da morte de Kathy, em abril de 2006, e o motivo de sua demissão foi porque ele simplesmente não era tão bom no seu trabalho. Seus colegas disseram que ele era muito preguiçoso, ele realmente não fazia muito trabalho. Eles também disseram que ele era muito pouco confiável e costumava mentir muito. Aparentemente, ele era um mentiroso compulsivo. Não tenho certeza exatamente sobre o que ele mentiria, mas de qualquer forma, ele foi demitido da Research Now depois de ter trabalhado para eles por vários anos. E essa demissão não terminou nos melhores termos.
Claro, como geralmente não acontece, se alguém é demitido, normalmente não está nos melhores termos com a pessoa e a empresa que o demitiu. Então Matthew estava bastante irritado com toda essa situação e tinha um pouco de rancor contra a empresa. Segundo fontes, depois que ele foi demitido, sua vida começou a desandar porque ele realmente começou a ter dificuldades financeiras. Ele realmente tinha uma esposa, ele se casou com uma mulher chamada Vanessa em 2003 e ela tinha algum dinheiro, então eu não acho que ele estava enfrentando uma luta financeira massiva, porque ele meio que tinha o dinheiro dela para se apoiar, mas ele realmente não tinha nenhum dinheiro próprio porque ele não tinha mais um emprego. Embora aparentemente ele estivesse endividado, e eu também li em uma fonte que ele estava pedindo falência na época em que este caso estava acontecendo. Ele começou a trabalhar para uma empresa de mudanças em algum momento, no entanto, logo sua principal fonte de renda se tornou realmente os roubos. Ele começou a cometer alguns furtos à parte. E então, é claro, quando o DNA de Matthew foi identificado como correspondente ao DNA que os detetives agora tinham do assassino de Katie, seu motivo para o assassinato se tornou óbvio. Eles acreditavam que Matthew Fagan, um cara que já havia cometido furtos, decidiu se vingar de seu chefe e da empresa para a qual trabalhava, Research Now, porque eles o demitiram. Então, ele entrou no prédio do escritório em um sábado, quando sabia que ninguém estaria lá, e roubou alguns dos laptops caros que ele poderia então vender. Então agora a polícia tinha seu principal suspeito nessa investigação de assassinato. Eles estavam certos de que Matthew Fagan era o cara que eles estavam procurando e então, apenas 2 semanas após a morte de Katie, ele foi preso e levado para interrogatório. Matthew foi apresentado com todas as evidências que a polícia tinha contra ele e até esse ponto eles tinham uma quantidade bastante substancial, mas apesar disso ele decidiu ficar muito quieto. Ele negou qualquer envolvimento no assassinato e basicamente apenas disse sem comentários em resposta a cada pergunta que lhe foi feita. No entanto, isso realmente não fez nenhuma diferença para a polícia. Eles não precisavam de uma confissão dele porque, como eu acabei de dizer, eles tinham evidências para afirmar que ele era o assassino e era evidência suficiente para acusá-lo do assassinato de Kathy Marlowe. E foi então, quando Matthew foi acusado, que ele decidiu mudar sua história. Então, antes, ele negava tudo, dizia que não tinha absolutamente nada a ver com esse crime, mas agora ele estava dizendo que, na verdade, ele estava envolvido nisso de certa forma. Matthew Fagan disse que naquele dia, o dia em que Katie Marlowe foi morta, ele foi aos escritórios da Research Now porque sua intenção era roubar os laptops. No entanto, ele disse que não foi lá sozinho. Ele contou à polícia que estava acompanhado por 2 outros rapazes com quem trabalhava na empresa de mudanças e que juntos todos os 3 iriam roubar o lugar. Acredito que ele disse que eles já haviam cometido roubos juntos antes e agora queriam assaltar o prédio de escritórios onde ele costumava trabalhar. E porque ele costumava trabalhar lá, ainda tinha um conjunto de chaves, então não precisava arrombar. Então Fagan disse que os 3 entraram no prédio do escritório e estavam prestes a roubar os laptops quando de repente perceberam que não estavam sozinhos no prédio. Kathy Marlowe estava lá. Fagan disse que, quando encontraram Kathy, ele ajudou os 2 homens a contê-la, mas afirmou que não a machucou de maneira alguma e que pouco depois disso decidiu ir embora, não queria mais fazer parte disso, e então ele simplesmente deixou o prédio do escritório e disse que quando deixou aquele prédio, Kathy Marlowe ainda estava viva e que seus 2 cúmplices haviam ficado para trás. Então, basicamente, ele estava insinuando que os outros 2 homens a mataram, e não ele. No entanto, os detetives realmente não acreditaram nessa história nem por 1 minuto, porque não havia absolutamente nenhuma evidência para comprová-la. A polícia rastreou esses 2 homens sobre os quais Fagan estava falando e os interrogou, mas ambos tinham álibis bastante sólidos para a hora do assassinato e também não havia absolutamente nenhuma evidência de DNA que os ligasse ao crime.
Nenhum vestígio de seu DNA foi encontrado na cena do crime ou no corpo de Kathy. Apenas um perfil de DNA foi descoberto pela perícia e era o perfil de DNA de Matthew Fagan. Era óbvio que ele estava apenas desesperado neste ponto. Esta foi sua tentativa desesperada de tentar colocar o assassinato em outra pessoa, mas é claro que não funcionou. Então, agora que alguém havia sido acusado pelo assassinato de Kathy Marlowe, a polícia informou ao público e à mídia que alguém estava sob custódia por este crime e eles disseram o nome da pessoa que foi acusada, Matthew Fagan. E foi neste ponto que a polícia foi contatada por um homem que viu o nome e o rosto de Matthew Fagan nas notícias e ele percebeu que tinha algumas informações sobre Fagan que poderiam estar relacionadas a esta investigação. Este homem contou à polícia que pouco tempo depois do assassinato, Fagan o abordou e ofereceu para vender alguns laptops e ele disse que estava vendendo esses laptops por cerca de 300 libras cada um. E este homem obviamente não sabia de onde Fagan tinha conseguido os laptops, mas ele estava interessado em comprá-los, então concordou em encontrar Fagan para dar uma olhada neles, e quando os dois finalmente se encontraram, este homem notou que Matthew Fagan simplesmente não parecia bem. Ele tinha vários hematomas por todo o corpo, tinha cortes e arranhões nas mãos, e também notou que Matthew tinha uma bandagem na cabeça. Literalmente parecia que ele tinha recentemente estado em algum tipo de briga ou algo assim, e então esse cara perguntou a ele se estava bem e o que tinha acontecido com ele, e Matthew Fagan disse que tinha sido recentemente assaltado e que alguém tinha vindo até ele com uma faca e cortou sua mão, e claro que esse cara não pensou muito nisso na época, ele acreditou em Matthew e comprou os laptops. Mas então ele viu nas notícias que Matthew havia sido acusado de um assassinato. Um assassinato onde sabemos que a vítima lutou muito e então o cara começou a pensar que talvez essa fosse a razão pela qual Matthew tinha hematomas e cortes por todo o corpo. Então ele entrou em contato com a polícia sobre isso, e a polícia conseguiu confirmar que os laptops que Fagan havia vendido para ele eram de fato os laptops que haviam sido roubados do escritório da Research Now. Então isso era ainda mais evidência contra ele. Eles tinham muitas evidências contra Matthew Fagan neste ponto. Eles tinham esse cara e essa testemunha que veio a público para dizer que ele havia comprado os laptops roubados dele. Eles encontraram vestígios do DNA dele no corpo de Kathy Marlowe. Eles encontraram o sangue dele embaixo das unhas dela e ela também conseguiu arrancar um pedaço do cabelo dele durante o ataque. Vestígios do sangue dele foram encontrados na área de recepção e no saguão onde os ataques começaram e também no terceiro andar, de onde ele pegou os laptops depois que Kathy estava morta. Eles realmente encontraram vestígios do sangue dele embaixo das mesas no terceiro andar, onde ele havia se escondido para desplugar os computadores que ele roubou. E além disso, vestígios do DNA de Fagan também foram encontrados na bolsa de Kathy, a bolsa que estava faltando na cena e que foi posteriormente recolhida do chão em uma rua próxima por Daniel Kennedy. O DNA de Fagan estava no cartão bancário de Kathy, que estava dentro da bolsa, e seu DNA também estava em alguns outros itens dentro da bolsa dela. No entanto, essa não era toda a evidência que a polícia tinha contra esse homem. Eles também descobriram imagens de circuito fechado de televisão dele no dia em que Kathy foi morta. Depois que Fagan foi preso por esse crime, a polícia começou a revisar as imagens de circuito fechado de televisão da área ao redor do prédio do escritório de pesquisa, porque agora eles sabiam quem procurar nas imagens, Matthew Fagan, e o pegaram caminhando por uma rua em direção ao prédio da Research Now, pouco antes do assassinato acontecer. E então, após o assassinato, eles o pegaram caminhando de volta por essa rua novamente e notaram que ele estava usando uma mochila nesta filmagem. E essa mochila parecia bastante pesada e cheia. Então eles acham que estava cheia com os laptops que ele acabara de roubar. Eles também notaram neste trecho de filmagem, após o assassinato, que ele agora estava com uma leve mancada, como se tivesse acabado de se machucar, e a polícia também encontrou imagens de circuito fechado de televisão de Fagan em um hospital próximo.
Ele tinha ido a um hospital após o assassinato para tratamento, porque obviamente durante o assassinato ele havia se machucado, ele havia se ferido, e novamente essa filmagem mostrava Matthew com sua mochila nas costas com os laptops dentro. Agora, quando Matthew foi confrontado com essas imagens do hospital, ele não pôde negar que era ele. As imagens eram muito claras e era, obviamente, ele e, claro, como ele havia ido ao hospital, seu nome estava nos registros do hospital. Então, ele admitiu que havia ido ao hospital naquele dia, mas disse que o motivo de ter ido ao hospital foi porque havia sido assaltado naquela noite em Lewisham, que fica a cerca de 7 milhas de distância de Vauxhall, onde o assassinato de Cady ocorreu, e ele alegou que havia sido ferido durante esse assalto. E então, quando mostraram a ele o primeiro lote de imagens de circuito fechado de televisão da rua próxima ao prédio do escritório, as imagens que mostravam ele andando pela rua antes e depois do assassinato, ele realmente negou que era ele. Agora, como eu disse, as imagens do circuito fechado de televisão do hospital eram muito claras, então era obviamente Fagan neste vídeo, mas as imagens da rua não eram tão claras. Era bastante granulado e, embora este homem nas imagens se parecesse muito com Matthew Fagan, os detetives não podiam afirmar com certeza que era ele. E, claro, ele estava negando, porque isso o colocava muito perto do local do crime. E, neste ponto, quando eles mostraram a ele estas imagens pela primeira vez, foi quando ele foi preso pela primeira vez. E, como eu disse anteriormente, quando ele foi preso pela primeira vez, ele negou qualquer envolvimento neste crime. Como sabemos, ele mudou sua história mais tarde quando foi acusado e disse que ele e mais 2 caras foram ao prédio do escritório para roubar o lugar, mas que ele acabou saindo e que quando ele saiu, Kathy ainda estava viva. Mas, inicialmente, quando foi preso pela primeira vez, ele negou tudo, negou qualquer envolvimento neste crime e, portanto, negou que era ele nas imagens do circuito fechado de televisão caminhando pela rua, porque isso o colocava muito perto do local do crime e, portanto, porque ele estava negando que era ele nas imagens. Os investigadores trouxeram um podólogo forense para comparar as imagens de Fagan no hospital e o que a polícia acredita ser Fagan caminhando pela rua perto do local do crime. Um podólogo forense é basicamente alguém que estuda a maneira como diferentes pessoas caminham, porque todos têm uma maneira única de caminhar e uma certa maneira de se portar. Então, este podólogo forense analisou esses 2 conjuntos de imagens do circuito fechado de televisão e ele disse, sim, é a mesma pessoa. Ele pôde dizer ao estudar a caminhada de Matthew no hospital que, de fato, era ele caminhando pela rua perto do prédio do escritório antes e depois do assassinato. Então, isso era ainda mais uma prova condenatória contra Matthew Fagan. Mas, apesar de todas essas evidências, Matthew ainda insistia que ele não era o assassino e manteve sua história de que foi ao prédio de pesquisa com outros 2 homens para roubar o local e que quando ele saiu, Kathy Marlowe ainda estava viva. E então ele decidiu se declarar inocente do assassinato, o que significa que este caso teve que ir a julgamento. Durante o julgamento, a acusação apresentou todas as evidências que tinha para o júri e discutiram o que acreditavam ser o motivo de Fagan para o ataque e, com base nas evidências, o que acreditavam ter acontecido naquele fatídico dia de janeiro de 2007. Eles acreditavam que Matthew Fagan era um homem que guardava muito ressentimento contra seu antigo empregador na Research Now. Eles o haviam demitido cerca de 9 meses antes do assassinato porque ele era um mentiroso compulsivo e simplesmente porque era um trabalhador muito preguiçoso e, após isso, ele ficou desempregado na maior parte do tempo. Ele estava endividado, realmente lutando por dinheiro e estava com raiva. Ele estava furioso com a empresa que o havia demitido. Ele culpava eles pela situação em que agora se encontrava e as pessoas acham que ele queria vingança. E qual melhor maneira de se vingar de seus ex-empregadores do que invadir os escritórios e roubar seus caros computadores que ele poderia então vender? Então esse era o plano dele. Ele iria usar suas antigas chaves que ele havia guardado para invadir o prédio. Ele roubaria os laptops e então simplesmente sairia de novo.
E ele provavelmente pensou que entraria e sairia do escritório em alguns minutos, mas é claro que as coisas não saíram exatamente como planejado. Matthew claramente pensou que estava sendo esperto ao ir lá num sábado, porque geralmente não há ninguém no escritório durante o fim de semana. Mas como sabemos, Kathy Marlowe tinha ido naquele dia para fazer algum trabalho, porque ela estava atrasada no trabalho após suas férias no Egito. Acredita-se, com base em onde o ataque ocorreu, obviamente começou na área de recepção, que Kathy Marlowe estava literalmente prestes a deixar o prédio quando Matthew Fagan estava entrando, e ele provavelmente apenas entrou em pânico. Ele estava lá para roubar laptops, e Kathy o pegou em flagrante, e não era como se ele fosse um completo estranho para ela. Ela costumava trabalhar com ele na Research Now, e ele estava claramente invadindo, então ela poderia muito facilmente ter dado o nome dele para a polícia. E ele teria sido preso e ele não podia deixar isso acontecer. Ele não podia simplesmente deixá-la sair do prédio, ele não podia deixá-la viva porque ela era uma testemunha e então ele decidiu matá-la. Ele começou a atacá-la e começou a bater nela com o que a polícia acredita ser um martelo que ele havia trazido para a cena com ele. Agora, eu mencionei isso mais cedo, mas esse martelo nunca foi encontrado, nunca foi recuperado, mas com base nas lesões de Kathy, eles podem dizer que esse foi o tipo de objeto que ele usou. Então ele começou a atacá-la com este martelo, mas Kathy começou a tentar se defender, e ao fazer isso, ela conseguiu obter o DNA dele embaixo de suas unhas e ela também conseguiu arrancar alguns dos cabelos dele. No entanto, ela não conseguiu realmente resistir por muito tempo, porque Kathy era uma jovem bastante baixa e Matthew Fagan era, acredito, por volta de 1,93 m de altura, então ele poderia facilmente dominá-la. Ela realmente não tinha chance contra ele. Então houve uma luta violenta entre os dois e, eventualmente, Fagan conseguiu agarrar o lenço de Kathy e estrangulá-la até a morte com ele. Depois, ele arrastou o corpo sem vida dela para o chuveiro e a largou lá. Depois, ele tentou limpar a cena do crime, mas acabou desistindo disso, embora eu acredite que em algum momento ele se lavou no banheiro masculino, lavou parte do sangue. E então, ele apenas continuou com o que foi lá fazer. Ele subiu para o terceiro andar, desplugou 6 laptops, colocou-os em sua mochila. E então ele simplesmente saiu. E eu acho que isso é uma das coisas mais arrepiantes sobre todo esse caso, é que esse homem, após cometer esse assassinato horrível e brutal, pode simplesmente subir calmamente as escadas e roubar o lugar enquanto o corpo morto de Kathy estava no andar de baixo. Ele claramente não estava chateado ou angustiado. Ele não sentia nenhuma culpa ou remorso. Ele foi para aquele prédio de escritórios para roubar e, obviamente, nada iria impedi-lo de fazer isso. E o que é ainda mais perturbador, eu acho, é que essa era uma pessoa que ele conhecia. Sua vítima não era uma estranha, ele literalmente trabalhou com a Kathy. Eles não eram melhores amigos quando trabalhavam juntos. Eles não eram próximos de maneira alguma, mas você sabe, eles se cumprimentavam e Kathy sempre era muito gentil e educada com ele, e mesmo assim, ele pode simplesmente fazer isso com ela. Ele pode simplesmente acabar com a vida dela, e por quê? Por alguns laptops? Durante o julgamento, a equipe de defesa de Matthew concordou com a história dele de que ele só tinha ido à Research Now para roubar alguns computadores e que ele não tinha nada a ver com o assassinato de Kathy. Ele ainda estava tentando jogar a culpa em outras pessoas, mas é claro que as evidências forenses não mentem, e o DNA dele, e somente dele, estava por toda a cena do crime. A defesa dele era muito, muito fraca. Eu realmente não sei como ele achou que iria se safar disso com a quantidade de evidências que a acusação tinha ligando-o ao crime. E então, no dia 30 de setembro de 2008, mais de 1 ano e meio após esse terrível crime, o júri retornou ao tribunal com um veredicto após deliberações de cerca de 4 horas e meia, e eles consideraram Matthew Fagan culpado pelo assassinato de Kathy Marlowe, de 28 anos, e ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 26 anos, e é claro onde ele ainda permanece hoje. E, esperamos, permanecerá pelo resto de sua vida.
E é isso para este caso. Esse é o caso de Kathy Marlowe. Definitivamente um dos casos mais loucos que já pesquisei. Eu não acho que já me deparei com um caso como este antes. E um caso muito triste também. Kathy tinha apenas 28 anos e tinha um futuro tão empolgante pela frente. Como eu disse anteriormente, um dos principais objetivos dela na vida era ver o mundo. Ela tinha tantos outros planos e tantos outros lugares que queria visitar e explorar, mas sua vida foi tragicamente interrompida de uma maneira tão brutal. A família de Kathy ficou muito feliz com o resultado do julgamento. Eu realmente li em uma fonte que quando a sentença de Fagan foi lida, a irmã de Kathy, Debbie, realmente pulou e gritou: sim, eles estavam tão aliviados por receber justiça para Kathy, mas é claro que nenhuma sentença poderia ser longa o suficiente, porque nada pode trazer Kathy de volta. Mas sim, é isso para este vídeo. Como sempre, por favor, deixe-me saber seus pensamentos e opiniões sobre o caso nos comentários antes de eu ir. Eu só quero dar um agradecimento especial aos membros da minha página no Patreon. Muito, muito, muito obrigada pelo seu apoio, pessoal. Se alguém mais quiser se tornar um membro da nossa pequena família no Patreon, então o link está sempre na descrição dos meus vídeos. Por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez. E sim, nos veremos na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau, pessoal!